Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você pertence a qual família? A minha família é a família Moraes. Existem várias famílias. Família Silva, família Gomes, família Faria, família Pauleto e tantas outras famílias espalhadas por aí. Mas você sabe de onde vieram todas as famílias? Sabe o nome da primeira família que veio a existir no mundo? Exatamente, se você pensou a família de Adão, você acertou. Todos nós nascemos da família de Adão. Mas por conta disso, eu tenho uma triste notícia para te dar. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Desde que Adão desobedeceu uma ordem dada por Deus, Adão pecou. E desde que Adão pecou, todos os homens que nasceram depois de Adão, nasceram também pecadores, separados de Deus com a morte eterna. Que terrível, que notícia triste saber que todos os homens nascem separados de Deus, com essa herança da família de Adão. Mas... É explorador. Desde que o homem pecou, todos nós já nascemos afastados de Deus e, como consequência, escravos do pecado. Mas através de Jesus, nós podemos ser livres! Assim, nossa dívida com Deus pode ser perdoada. Sabe o que fez com que eu me lembrasse de uma história? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiano e hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês uma história que se encontra no livro de Filemon. Bom, o livro de Filemon é uma das menores cartas que Paulo já escreveu, mas mesmo sendo tão curta, nós conseguimos reconhecer nela a sua importância e tirar dela algumas lições muito práticas para a nossa vida. A carta ela foi escrita provavelmente no período em que Paulo ele encontrava-se preso, numa prisão domiciliar na cidade de Roma, e nesse período ele ficou 2 anos nessa prisão domiciliar. E durante esse período que Paulo ele estava nessa situação, ele conheceu um homem de nome Onésimo. Onésimo ele era um escravo foragido de seu senhor, de nome Filemon, e esse encontro com Paulo levou Onésimo a uma conversão. E nesse período de conversão, Onésimo acabou ficando um tempo lá com o apóstolo Paulo e acabou ajudando ele em algumas tarefas que ele tinha, ficando lá e aprendendo um pouco mais com o apóstolo. A carta que Paulo escreveu para Filemon, ele era uma carta que foi escrita de um amigo para um outro amigo. E o seu propósito é o de alcançar a reconciliação de Filemon com Onésimo, entre o senhorio e o escravo. E para isso, o apóstolo ele quis transmitir a importância da prática do verdadeiro amor cristão, por meio do perdão. Mas a pergunta que fica através disso era como Filemon poderia perdoar alguém que, além de ter fugido dele, ele era seu escravo, ainda roubou algumas coisas dele também.
Como que Filemon poderia perdoar Onésimo assim? Para isso, Paulo ele usou de sua sabedoria e instruiu e confiou em seus alunos, investindo no seu progresso pessoal. Primeiro, Paulo ajudou Onésimo a reconhecer o seu comportamento errado, ajudou a admitir o seu erro e a buscar o perdão de Deus e do seu antigo dono, do seu antigo senhorio, e deu a ele uma nova oportunidade. Em segundo, Paulo ele procurou ajudar o Filemon a se lembrar do amor e da fé e que ele tinha. Disse que acreditava nele e o encorajou a agir com bondade. Além disso, ele também desafiou o Filemon a não somente perdoar Onésimo, mas também o receber de volta como um irmão em Cristo. Onésimo, ele foi um escravo que fugiu e roubou o seu dono. E as leis daquela época diziam que quem fizesse isso, se o escravo que fizesse isso, ele teria que morrer pelo que ele havia feito, pelo que fez. Mas Paulo acreditou na transformação de Filemon e de Onésimo, desafiando eles a um novo e elevado relacionamento, baseado no perdão, uma vez que Onésimo não era mais somente um escravo, ele tinha se tornado um verdadeiro irmão da fé. Nessa carta, nós podemos ver a sabedoria com que o apóstolo Paulo conduziu tudo isso, a sua ternura e sua sensibilidade. Este livro nos mostra como devemos aplicar o ensino do Evangelho em nossas vidas. Paulo seguiu o exemplo de Cristo, agiu como um agente de transformação por amor a Onésimo, a ponto de se colocar no lugar dele, assumindo assim a sua dívida. Paulo também apontou para a necessidade da união entre os irmãos em Cristo, da prática fundamental do perdão e do amor. Todos nós somos como Onésimo, pois somos escravos dos nossos pecados e merecemos a morte longe de Deus. Mas se recebemos Jesus como Salvador, nos tornamos livres de nossos pecados. E com isso, podemos demonstrar o perdão e ajudar outras pessoas a reconhecer, a conhecer o amor de Deus e, através disso, se tornarem membros dessa maravilhosa família. Tá joia? Crianças, que vocês possam aplicar essas coisas na vida de vocês. Fantástico! Ao ser perdoada por Deus, eu me torno sua filha. Quando eu criei Cristo, Deus mudou a minha vida. Perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Como é bom saber que um dia eu criei em Cristo e Ele mudou a minha vida, Ele perdoou os meus pecados e agora Ele habita em mim e eu sou filho de Deus. Mas sabe, o melhor de tudo isso é saber que mesmo antes de nascer, mesmo antes que eu nascesse, Deus me escolheu. Deus já me escolheu para ser filho dele. Ele já me amou. A Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui está dizendo, segundo a sua boa vontade, segundo o seu amor sem fim, um dia Deus me escolheu e me chamou para ser filho dele, através de Jesus Cristo. E ele me santifica a cada dia, para que eu possa fazer as coisas que agrade a Deus. Eu já sou um filho de Deus, eu fui escolhido, mesmo antes de nascer. Um dia eu precisei sim reconhecer o meu pecado, acreditar em Jesus e convidá-lo para morar no meu coração. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu.